Muito bom dia, pessoal! Estamos ao vivo com você nessa manhã, aqui com o programa Algo a Mais, quarta-feira de cinzas. Quem aproveitou o carnaval, agora estamos retornando às atividades, né? Todo mundo. E iniciando mais um programa para vocês. Para quem assiste agora de manhã, nosso bom dia. Para quem vai assistir às 10h30 da noite, então também aproveita e acompanha todo esse conteúdo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os cuidados com os filhos na volta às aulas. E eu estou aqui com a Joellen Maschio, com a Letícia Graziotin e com o Sargento Luciano Vargas. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. E hoje eu estou pela primeira vez vestindo Regla. Então, um agradecimento especial à Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem hashtag aproveita. Alprana, energia vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E quem ainda não tomou café da manhã, acredito que já tenham tomado, mas se não, aproveita um cafezinho com biscoitinho Manfi, é uma maravilha. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. E lembrando que o RP Mercados tem sempre horários especiais para poder te atender, de segunda a sexta-feira até as 9 da noite, domingos e feriados até as 20. E essa promoção super especial, a cada R$ 100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um carro 0 km. E agora, pessoal, eu gostaria de dar as boas-vindas, o meu bom dia ao pessoal que está aqui comigo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que bate muito ali com a vontade dos pais em ter um cuidado com seus filhos maior. Saber que hoje a gente tem a questão da saúde, que está em pauta, mas nós temos os outros cuidados que não podem ser esquecidos. Então, Joellen, seja muito bem-vinda. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Então, me chamo Joellen Antonello Maschio, eu sou formada em assistente social e eu atuo como conselheira tutelar desde janeiro de 2020. Tá certo. Então, Joellen, vamos poder contar com a tua experiência para a gente poder falar e também o que tu já viu, que é muito importante trazer aqui para que as pessoas conheçam, os pais saibam um pouquinho. E Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Bom dia. Eu sou Letícia Graziotin, sou formada em pedagogia e estou no conselho o ano que vem vai fazer 12 anos. Olha aí, Letícia, então também Bastante muita bagagem, isso aí, porque a gente sabe que parece ser algo muito simples quando a gente fala, não, é o cuidado, a gente mora em cidade pequena e tá tudo certo. Mas existem várias questões que acontecem que precisam ser frisadas aqui, que muitas vezes não chegam aos nossos ouvidos, então a gente não tem noção, né? Então, Exatamente. Muito obrigada, Letícia. Sargento, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sargento Luciano Vargas. Atualmente estou respondendo pelo comando do 1º e 2º Pelotão aqui de Nova Prata. Tenho formação em curso técnico de segurança pública e estou cursando o administração de segurança pública pela Brigada Militar. Atuava até poucos dias atrás na Força Tática, né, de Nova Prata e região, e me foi dada então a missão agora de atuar sobre o policiamento de Nova Prata. Então. Tá certo, sargento. E aí a gente vai ter toda essa questão de sim, quem buscar para a gente também ter esse auxílio. Então a gente sabe que a gente tem o Conselho Tutelar e a gente sabe que tem todos os órgãos públicos, como a Brigada, que também faz todo o seu trabalho, e a gente também, para compreender também o que pode chegar até vocês, né? Até para a gente dar aquela, né, o que é de um setor, o que é de outro, porque a gente, já chama a Brigada, talvez nem seja a necessidade, mas chama outro órgão, um conselho, enfim. Então, pessoal, agora para a gente iniciar, eu vou começar contigo, Letícia, em relação
aos cuidados que nós precisamos ter, pensando hoje na saúde pública, porque a gente sabe que, poxa, também é importante que os pais se preocupem com seus filhos, mas se preocupem com os filhos dos outros também. Então, como a gente vê essa questão da responsabilidade? A gente está vivendo um momento atípico, né? Nós temos que nos adaptar a um novo momento. Nós sabemos que nós temos o Covid, é uma situação nova para nós. As crianças agora começaram a aula presencial. Então, é importante, assim, certas questões de higiene, explicar para o seu filho para lavar as mãos com frequência, se tiver um álcool gel na mochila, claro, com todos os cuidados referentes ao álcool. Cuidar para não colocar a mãozinha muito na boca, que principalmente criança leva tudo para a boca. A escola que deixe se for crianças pequenas, né, higienize os brinquedos. Criança, assim, não levar muito a mãozinha no olho, no nariz. Então, isso tudo que os pais devem conversar com os seus filhos, né? Sem contar, Letícia, que é bom frisar que vai dar responsabilidade quando tu vê que o teu filho talvez não esteja com sintoma gripal e tu acaba mandando para a escola, né? Tá, isso é uma coisa assim, ó, que os pais devem cuidar. Sintomas gripais, segure seu filho em casa. Se não tem como você ficar cuidando, peça para um parente, para um tio, para avó, para uma prima, alguém que possa ser responsável, alguém de maior e que cuide dessa criança, né? Porque não envolve só a nossa criança que está gripada. Nós vamos mandá-la para a escola e provavelmente vai contaminar outras crianças, né? Com certeza. Então, temos que ter todo esse cuidado. Muitas vezes até assim, a criança chega até a creche, chega até a escola e o pessoal entra em contato com os pais, não consegue esse contato, então chama o conselho para ir pegar a criança e achar os pais para levá-lo para casa. Então, isso também é uma coisa muito importante, deixar um contato que tu vá atender. Porque não adianta deixar um telefone, que geralmente é o que eles têm, que liga e os pais não atendem, né? E acho Tá que vale certo. reforçar também, se tiver a troca do telefone, que passe para a escola um novo Exato. contato, né? Exato. Você não É isso espere aí. acontecer para depois passar Sim. o telefone. Com certeza. E agora, agora falando de uma forma geral, a questão dos cuidados que as pessoas estão bem acostumadas em estar ouvindo em relação aos últimos 2 anos de pandemia. E aí a gente entra em outra questão aqui, que é, e se a criança precisar ficar em casa, quem é que vai cuidar dela? Então a gente vê que, por vezes, assim, uma vizinha pode, então eu vou deixar com ela, ou eu vou deixar... Como a gente pode ver as pessoas que podem estar cuidando dos nossos filhos, gurias? Joellen, pode ser. Eu acho que a primeira questão que os pais devem, né, levar em consideração é o quanto conhecem a pessoa. Não dá para deixar a criança com uma pessoa que tu viu uma vez na vida, assim, e tu não tem noção de quem ela é. Se tu for levar a criança para casa dessa pessoa, que tu saiba quem são as pessoas que convivem também nessa casa, que vão ter o contato com o teu filho, para justamente evitar um problema maior depois, né? Porque como existem as pessoas que são de boa índole, existem também as de má, né? A gente sabe disso. E se for trazer para dentro da tua casa, que também tu conheça, que tu veja se a criança apresenta alguma coisa diferente, assim, em relação àquela Um comportamento. aquela cuidadora, ou enfim, a babá que seja, e que seja uma pessoa maior de idade, responsável, porque muitas vezes acaba ficam 2 crianças em casa, um adolescente e uma criança, então que seja uma pessoa maior de idade também, né? E esses sinais, como a gente pode pontuar uma criança que pode não estar sendo bem cuidada, Letícia? Eu acho que tu tem que observar toda a mudança de comportamento, como é que a criança está agindo. Ela mudou em alguma coisa? Essa criança está se queixando de repente de dores de barriga? Essa criança tem alguma fobia, alguma coisa? Quando chega essa outra pessoa para cuidar dela, claro que a gente tem assim também às vezes um pouquinho de, a gente tem que saber diferenciar quando a criança está fazendo um pouquinho de birra, porque existe coisa melhor que estar com o pai, com a mãe ou na sua própria casa. Não dá para comparar. Então tudo isso a gente vai observar. Você vai trocar a criança, tem alguma marca no corpo?
começa a ficar atento. Claro que assim, ó, a gente não pode generalizar. A criança se bate, tá brincando. Então, assim, ó, vamos ficar atentos. E ter muito diálogo. Ó, filho, como é que foi o teu dia? Se é uma criança que não fala, já é mais difícil, né? Mas aí vamos ficar de olho. Agora, se você pode questionar, conversa com essa criança. Sempre tenha uma relação de muita confiança com o teu filho. Acredite no que ele fala. Né? Investigue o que ele está fazendo. Tá E essa pessoa, como a Jolene falou, veja qual é a procedência, trabalhou na casa de alguém, converse com esta referências, pessoa, onde né? trabalhou antes, ligue, peçam referências, né? É importante Isto. isso, telefone de trabalhos anteriores, que tu possa ligar e se informar sobre essa pessoa. Com É certeza. muito importante. Porque eu acredito, né, que uma pessoa que não tem nada a temer não vai se importar de dar, Exatamente, né, é. algumas Referências. referências, onde é que você trabalhou, quanto tempo, Isso. posso conversar com essa pessoa, né? A menos Claro. que tu tenha alguma coisa a temer, então eu acho que a pessoa... Mas muito cuidado, né? Porque a gente sabe, assim, de coisas horríveis que acontecem, né? Não, pois é. E as principais ocorrências a gente vê justamente nesse âmbito interno da residência, lá da casa, que ocorre, assim, as piores ocorrências que venham, a questão do abuso, as lesões, é lá dentro da casa. Hoje, claro, hoje a gente tem tecnologia, câmeras de segurança que tu consegue monitorar, então se torna mais fácil, mas é importante essa Mas tem referência. muita gente que em casa não tem isso, É, né? Não tem. lógico. Então, Pessoas mais simples, mais humildes, Isso, né? aham. Com certeza, e às vezes não tem com quem deixar, mas então Claro. que peguem essas referências, peguem pessoas conhecidas ou dessas pessoas que trabalharam em algum outro local, né? Peguem essas referências e observem esses sintomas das crianças. Se comportava de uma maneira e a partir daquele momento começou a se comportar de De outra repente maneira. até mostra alguma agressividade, porque a Isso. criança estaria vivendo esse tipo de agressão, ela começa a dar nos outros do nada, então tudo isso deve ser observado. Ela reflete as Exatamente, atitudes toda- que tem toda com ela mudança. reflete com os outros também, né? Com certeza. E aí a gente realmente acabamos pensando que tá tudo bem, mas que aí num sinalzinho é onde a gente deveria ter prestado atenção e é aí que talvez a mudança precise acontecer, de quem cuida, enfim. E sim, a gente vai falar mais sobre alguns casos que possam ter experienciado, vocês tenham experienciado em relação a isso. Mas, pensando, Sargento, quando as pessoas estão, então, em casa, para cuidar desses filhos, para quem pai, mãe que está com seu filho, ou mesmo se é um tio, vizinho, parente ou alguém que é contratado, quais os principais cuidados para quem está em casa hoje que precisa ter ao cuidado com os filhos? Então, como a gente falou, primeiramente essa questão de observar essa pessoa, né, buscar dados, informações, referências, né, é o princípio de tudo. É uma pessoa de confiança, conhecida, um parente, alguma coisa, mas de qualquer forma esses cuidados são essenciais. Não Certo. se tem como não ter, né? Aham. Essas atitudes da criança, esse comportamento, então a partir daquele momento daquela pessoa entrou na sua residência e começou a cuidar. E aí tem todo aquele cuidado, então, a questão externa, essa questão de algum tipo de aliciamento, de pessoas estranhas ao redor da residência, veículos. A gente hoje sabe, não temos em Nova Prata, pelo menos conhecimento até o momento de fatos dessa natureza, ou raptos, ou alguma questão de aliciamento, mas tem que ter muito cuidado. Outra coisa que a gente frisa bastante hoje é a questão da internet, do cuidado com as crianças, os adolescentes, os jovens, o que eles estão acessando na internet. Porque também a gente tem bastante ocorrências a respeito disso aí, de aliciamento através da internet. Buscando fotos, a questão até de alguns tipos de jogos violentos em que levam a criança ou adolescente a praticar algum ato de autolesão ou até mesmo de suicídio, ou que se leve até o colégio alguma questão assim de violência, que se busque o jogo lá, enfim, né, como a gente já teve casos no passado, né? Então esses cuidados, eu digo, policiar, cuidar o que seu filho está acessando na internet.
É responsabilidade do pai, da mãe, ou né, de o que essa criança está vendo lá na internet. É muito importante. Daqui a pouco ela está fornecendo dados da própria família para alguém que lá atrás tu não sabe quem é. Então, são crimes na internet que têm índices de ocorrência nesse sentido também. Tá certo, olha só. É algo que também soa bem alto, então, que a gente acaba esquecendo, pais acabam deixando, não, Exatamente. tu vai passar o dia inteiro em casa, então fica um pouco na TV, um pouco, são as telas, né? O pessoal tem muito dado o cuidado dos filhos para as telas. Então fica, só que não, tá só jogando, assistindo alguma coisinha simples, mas nem sempre é assim, né, Jane? Vale ressaltar também que esses cuidados dos pais também tem que ser passado para as pessoas que cuidam. Porque muitas vezes a pessoa que cuida também. É mais prático deixar a criança sentadinha ali com o celular sem o que fazer, né? Só mexendo no celular. E a babá, ou enfim, a pessoa que cuida acaba não cuidando, não tendo os cuidados do que a criança acessa, o adolescente, enfim. Então vale repassar esses cuidados também para as pessoas que são responsáveis na ausência dos pais. Porque tem pessoas que deixam com os avós. Também. E os avós não têm muito aquela noção de cuidado. E aí eles, não, mas só tá jogando. Mas aí entra aqueles comerciais, aquelas coisas que... gente, eu já vi comercial para joguinhos de criança de 5 anos com um comercial de adulto no meio. E aí me apavorei. Eu digo, mas como assim? Né? Sorte que eu tava vendo junto, mas... Mas é esse o cuidado, não simplesmente deixar lá. Sim, pois tem que ter esse cuidado. Então, também para quem tem pessoal de mais idade em casa. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Fica conosco. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, ao vivo para você e para quem estiver assistindo às 22h30 da noite, também aproveita que o conteúdo tá muito legal. O nosso tema hoje é sobre o cuidado com os filhos na volta às aulas, mas a gente tá dando uma pinceladinha porque a gente teve a questão híbrida aqui, pelo fato da pandemia a gente teve que
ter pessoas cuidando dos nossos filhos, seja gente da família, alguém contratado, enfim. Então a gente deu uma pincelada e aqui só para finalizar a questão desses cuidados em casa e porque a gente vai continuar falando sobre o cuidado ao ir para a aula. Às vezes o pessoal manda também os filhos sozinhos para ir à aula, então que cuidados que a gente vai precisar ter também em relação a isso. Mas antes de finalizar a questão de casa, Letícia, eu gostaria de falar, porque aqui a gente pontuou bastante cuidado com quem você contrata, cuidado com quem, porém, às vezes o perigo está em casa, ou está numa pessoa que a gente confia demais. Isso aí, Laura. Infelizmente, assim, nós precisamos falar e devemos, como conselho tutelar, o sargento também alertar as pessoas que a gente estava falando aqui do cuidado com a pessoa de fora que vai cuidar do teu filho. E muitas vezes o perigo está na própria casa. Muitas vezes, eu digo assim, na maioria das vezes, infelizmente, sabe? Quem mais deveria proteger é quem vai aliciar essa criança, quem vai abusar dessa criança. Então, assim, às vezes você vê uma casa de 2 andares, tem o senhorzinho que mora em cima de 80 e lá vai, né, 80 anos. Um senhorzinho fica dando uma olhada nos filhos. E é exatamente ele, já aconteceu esse caso, por isso que eu estou citando. Certo. Exatamente ele que vai abusar dos teus filhos. Às vezes, assim, nós recebemos aqui, a colega até estava comentando, a Joellen, denúncia da própria babá que cuida da criança, que algo de errado está acontecendo naquela casa. Então, tudo isso a gente tem que ressaltar para que a gente consiga, neste caso, ajudar essa criança. Claro. Se você quer o vizinho, quer algo, fica de olho, vê qualquer coisa estranha, liga para o conselho, liga para a brigada, pede socorro, peça ajuda. Às vezes, assim, tu vê o vô que coloca a criança sentada no colo, começa... Claro que a gente tem que ter um discernimento para saber o que é um carinho e o que é um abuso, né? Mas eu acho que nós, como adultos, a gente consegue ter esse discernimento que a pessoa está se passando. Claro. Então, é importante ficarmos muito atentos. Então, pois é, bacana, por isso que eu disse, claro, a nossa pauta é na volta às aulas e indo para a escola e lá. Agora, lembrar que existem situações como essa que acontecem. E vocês que vivenciam, experienciam isso todo dia, que a gente ligando, denunciando. Então, porque a gente imagina que não aconteça isso. Né? Imagina, nós temos muitos casos. E nós não temos como ajudar se não for através de uma denúncia, né? E às vezes, assim, não sei, eu acho que o sargento também pode falar, as pessoas resistem muito a fazer essa denúncia. Eu não vou me envolver. Eu não quero aparecer, sabe? E na verdade, assim, tu tá vendo o que tá acontecendo e tu fica, né, não vou me intrometer, não vou me meter, não vou fazer a denúncia, tenho medo. Então, sargento, é importante a denúncia, mas é como tu disse, né? Tem que saber discernir o que realmente está acontecendo. Mas uma pessoa, porque a criança ela é inocente, ela não vê daqui a pouco certas situações como um abuso, né? Claro. A não ser quando é uma situação mais extrema, que aí tem aquelas atitudes que a criança começa a tomar a partir de um determinado momento que se torna estranho ao que ela fazia antes. Mas é importante que as pessoas denunciem, ou brigada militar, delegacia de polícia, ou até mesmo vá ao conselho tutelar, porque de qualquer forma a brigada militar, se ocorrer com uma situação dessa com criança, a gente vai ter que acionar o conselho tutelar, né, para nos acompanhar. Então existe toda uma rede de proteção à criança, mas é importante a denúncia sem sombra de dúvidas, para que a gente possa ir lá e verificar em loco lá realmente o que está acontecendo. E nós poderíamos ficar assim, Laura, uma manhã inteira falando disso, das experiências que a gente tem, para os pais terem esse cuidado, mas aí seria, né, nós teríamos que ficar aqui toda manhã. Só sobre esse assunto. Na função, né? Isso. Claro, a gente sabe exatamente como isso funciona. Claro que a gente se apavora quando vocês falam sobre situações que realmente acontecem e que a gente diz assim, poxa, não imaginava. Mas, nós enfim. tivemos uma situação, só para finalizar, até assim, para a pessoa ficar bem atenta, de um menino que foi pagar o aluguel da casa. O pai pediu, entregou o dinheiro, tu vai ali no senhor e paga. E esse senhor convidou ele para entrar, botou uns filmes pornôs, e isso depois ele conseguiu contar, ele já estava um adolescente, mas isso aconteceu quando criança.
Meu Deus. Então, para a Nossa. pessoa assim, ó, ficar atenta, porque a gente acha, às vezes, numa cidade pequena, Nova Prata, não acontece, e isso acontece. Acontece muito. Infelizmente, Só acontece. não é divulgado, né? Mas Sim. acontece Até porque muito, não se pode pode, né? divulgar também. Claro. Né? Isso que as pessoas acham que não tem, Mas né? só um alerta para Não, os mas pais é uma ficarem, coisa né? tão simples de dizer, não, leva ali, né, pro senhorzinho Isso. o valor, só leva pro pai, pra mãe, assim, não, beleza. Gente, E olha, né? Então, ficar Aqui atento, pode, né? Ficar o alerta. Até acontece mais do que geralmente a violência própria dita na rua. Mas Sim. mais isso no âmbito lá interno da residência, ou familiar, ou próximo sim, que ocorre. tá certo. E agora, sargento, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter até o caminho da escola, Sim, até a sim, sim. escola, sargento. Além a gente costuma falar, né, isso é antigo, até quando de vez em quando vou a alguns colégios, palestras, alguma coisa, converso com a gurizada lá. Então, aqueles cuidados básicos de trânsito, na legislação de trânsito, pedestre, veículos, que a gente já está acostumado a saber, faixa de pedestre, usar o passeio público, esses cuidados gerais, enquanto a criança pedestre ou adolescente, né, como a gente estava falando, a gente não tem ocorrências na questão de rapto ou aliciamento lá na rua, mas digamos que ocorra um exemplo que eu sempre falo e digo para eles, enquanto pedestre, que no deslocamento da residência até o colégio, que caminhe sempre do lado oposto dos veículos. Eu digo Tá para certo. eles, sempre oposto, não no mesmo fluxo. Sempre ao oposto, porque tu enxerga o veículo vindo na tua direção, né, e tu consegue ter uma reação. Até para uma situação de acidente, daqui a pouco o motorista perdeu o controle e vem para cima da calçada, tu consegue daqui a pouco ter uma reação de desviar ou de se posicionar de uma forma segura. Mas também nessa questão da abordagem do veículo que se aproxima lá da criança, do adolescente, e chama para o veículo, por exemplo, não se aproxime do veículo. Não precisa ir em cima, a pessoa daqui a pouco quer uma informação, realmente quer uma Claro. informação. Mas tenham esse cuidado, a gente não precisa chegar próximo ao veículo, para evitar justamente esse de se agarrar e te puxar para dentro do veículo. E, sargento, tudo que tu estás falando, é muito importante que os pais façam esses trajetos com os filhos Sim, várias vezes, por sim, mais sim. que eles tenham idade e tudo mais, mas acompanhem crianças, algumas vamos dizer que vezes, acompanhem. para que possa Sempre- falar tudo isso. Sempre que possível acompanhar, com certeza, as crianças. Né? Sim. Outra situação que, se há um adolescente um pouco maior, ele vai conseguir, digamos assim, fugir dessa abordagem, porque se tu está ao contrário do veículo, tu consegue correr, o veículo não vai conseguir manobrar para te seguir, né? Então, são situações simples que eu acho que os pais poderiam aplicar lá na rua, para a segurança dos filhos, né? Além de estar junto, e mesmo que estejam junto, usem desse procedimento que é importante, né? De não chegar próximo aos veículos, aquela questão de não aceitar bala, algum objeto, alguma coisa. Agradeçam, sejam educados e sigam o caminho até o colégio, né? Tá Evitem essa aproximação de chegar próximo ao veículo. Aham. É uma dica importante, eu acredito que ajuda bastante. Né? Com certeza, com crianças isso é bem importante. E quando a gente pensa, Jaelen, em relação a adolescentes que vão e voltam da escola, porque a gente não tem um cuidado, assim, a gente não consegue ver eles indo e voltando e sabendo o que eles fazem nesse trajeto. E o que vocês veem a partir de conselho e tudo mais que acontece nessas idas e vindas da escola? Acho que a base também se torna o diálogo dos pais com eles, né? E as mesmas explicações que o sargento deu, acho que tanto para criança quanto para adolescente. Que eles entendam que da escola eles vão para casa, eles não têm que desviar o caminho da escola ou da casa, enfim. Muitas vezes acontece deles saírem de casa para ir para a escola e não chegarem na escola, pararem em algum lugar ou sair com os amigos, enfim, e não chegar até a escola. Então, isso também é importante que os pais estejam cientes de que eles têm que orientar que eles precisam ir à escola para não se desviar, Até para não mesmo acontecer. Por vezes isso pode ser um caminho. A gente fala aqui que pode estar só saindo na brincadeira, ou enfim, não está chegando na escola, ou simplesmente saiu da escola, passou em algum lugar e foi para casa, mas assim,
nem Pode não sempre esses lugares podem ser os melhores que o teu filho está frequentando. Muitas vezes são lugares inadequados para a idade deles, né? A grande maioria, da Não, verdade, até mesmo né? para o consumo de drogas, Eu ia enfim. dizer, nós já drogas. pegamos situações que a brigada nos acionou, que os adolescentes deveriam estar dentro da sala de aula, os pais achavam que estavam, e foram pegos na rua, abordados na rua, e fumando maconha, né? E os pais despreocupados, achando que estavam dentro do ambiente escolar. Então, essa questão que a gente precisa falar que está presente no dia a dia dos nossos filhos, porque não adianta dizer, não, meu filho, por estar em tal escola estudando, está livre. A gente sabe que essas idas e vindas da escola, Sim. elas apresentam diversas questões, né, Sargento? Sim. A rua tem diversas situações na rua. Então a gente tem que cuidar dos nossos filhos. É importante isso, acompanhar, como tu disse, realmente chegou no colégio. Não custa dar uma ligada no colégio. O Luciano chegou no colégio, tá aí, tá na aula. É simples hoje o telefone, tu pega, dá uma ligada pro colégio lá, ó, chegou, tá aí, não tá? Né? Ou a questão do contato também do colégio, certamente, se não chegou lá o aluno, ele vai retornar a esse contato, o pai, o responsável, dizendo, ó, o fulano não chegou ainda aqui no colégio, né? O que está acontecendo? Ele está doente? Tá? Enfim, então a gente tem que ter esse controle. Não é querer controlar o filho, mas algumas coisas há de se controlar, há de se ter o controle, de saber onde está seu filho, né? Aonde ele está indo, com quem ele está saindo. Por que não olhar a mochila dele de vez em quando? Odores, que nem tu falou, a maconha tem odor, tu vai sentir, sabe? Entendeu? O cheiro. Sabe? O que é isso? O que ele está fazendo? Acompanha? Isso é uma responsabilidade dos pais. É uma responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade do colégio, não é responsabilidade nossa. Vai ser nossa quando, quando já se passou então do limite em que o pai não teve o cuidado, aí sim vai gerar uma ocorrência em que a polícia militar ou polícia civil vai ter que atuar. Então já teve um descontrole familiar dos pais, dos responsáveis. Então, evitem isso, é fácil. Né? Esse controle se faz necessário e é de responsabilidade da família. E não é da polícia e não é do conselho tutelar ou de quem quer que seja. E aí eu acho que vale, né, Sargento, acompanhar teu filho, saber como é que o filho chegou, como é que foi a aula. O que tu teve hoje, diálogo, né? Conhecer teus amigos, porque Exatamente. a gente vê assim, às vezes os pais, né, a mil, eu não tenho tempo para isso. Às vezes tu pergunta que série que ele estuda, eu não sei, meu filho, que série tu estuda, né? Então assim, acompanhe teu filho, saiba o que ele tá fazendo, saiba quais são as amizades dele e sempre assim, diálogo, muito diálogo e uma base assim, tem que ser pai, tem que ser mãe, mas uma base de confiança, de amizade, né? Que teu filho possa chegar para te dizer, mãe, o meu amigo estava fumando uma maconha, ou eu vi o outro fulano com uma arma branca, né? Isso também é uma coisa importante, né, Sargento? Muitas vezes levam para dentro da escola, né? Então, assim, se a criança, o adolescente enxergar, vai na direção, fala para alguém da tua confiança, o fulano tá com uma faca, tá acontecendo isso, né? Então toda essa base de confiança eu acho que é de a bebida extrema alcoólica, importância. não só a questão do tóxico, né, mas a bebida alcoólica. E infelizmente às vezes eles acabam entrando para dentro da escola com esse tipo de coisa, né? Exatamente. Porque É isso mesmo. Não tem como controlar, né? Tu não vai abrir mochila por mochila e... Não. Porque não pode. Não. E é porque também não pode. Exatamente. E essa questão de cuidar muito, porque a gente vê que cada vez mais os adolescentes entram no mundo, assim, até do álcool. Eu digo, a gente fala droga quando a gente pensa que é maconha, que é cocaína, outras, né? E a gente esquece que o álcool, ele tá presente e a gente vê essa gurizada utilizando desde manhã, noite, enfim. E eles estão entrando nesse mundo cada vez mais novos, né? Exatamente. Cada vez mais cedo. É só estar na rua e ver, e sair uma noite aí nessas festas que a gente vê adolescentes aí totalmente alcoolizados. Então, cadê a responsabilidade da família? Então tudo isso a gente sabe que tem um início em algum lugar e a gente sabe que para a escola eles precisam sair de casa todo dia. Então às vezes é a desculpa
porque eu estou indo para a escola, mas estou indo para outro lugar. Aí que a importância Então, do pai ficar atento, né? Bebeu, tu vai sentir o cheiro, Exatamente. fumou, tu vai sentir o cheiro, então Exatamente. fica De alguma atento em maneira todas tu percebe, essas né? coisas, né? E agora falando um pouquinho das crianças também, porque a gente deixa as crianças ou irem sozinhas, por exemplo, ou mesmo brincarem sozinhas em certos locais públicos, locais abertos. Aconteceu, e aqui vocês estavam falando antes em off, antes de iniciarmos o nosso programa, sobre a questão do ano passado, que teve um pessoal que parou e ia juntando as crianças para fotografar e tudo mais. Agora eu fui chamada para um breve intervalo comercial, mas a gente volta do comercial para falar sobre esse caso e também que é muito importante para os pais saberem que existem pessoas que são de outros lugares, podem ser pessoas sérias, podem, mas como podem não ser. Então fica conosco e a seguir nós retornamos com esse papo. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã. Lembrando para mandar um abraço também quem está assistindo à noite, às 22h30, que esse programa é reprisado. E agora, voltando com esse nosso papo que a gente está falando sobre os cuidados com as crianças e adolescentes nessas voltas, aulas que eles voltam para a rua, né, e por vezes sozinhos. Então, por isso que nós estamos aqui falando. Mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. Ao RP Mercados, a Manfi Produtos Alimentícios, ao Sicredi, a Prana Energia Vital e ao nosso novo apoiador, a Regla. Estou vestindo Regla neste dia, vou continuar nos próximos, então com looks especiais aqui para vocês verem e incentivar a você ir lá escolher o seu na Lojas Regla. Então agora voltando, um comentário que tivemos aqui em off foi de um pessoal que estava em Nova Prata o ano passado e estava pegando, convidando as crianças na rua, sozinhas, óbvio, elas não estavam com pais, eram crianças que estavam ou numa pracinha ou indo para a escola, mas estavam pela rua, sem a visão de ninguém.
Eles paravam, fotografavam, conversavam com essas crianças e era uma agência de modelos. Mas isso se tornou até um boato que eu já não sabia o que realmente estava acontecendo. Estavam dizendo, não, estão pegando crianças na rua. Então, né, já era algo maior que a gente dizia, pelo amor de Deus, tranca, faz o que tu, né, estava com vovó, por favor, tranca tudo, não deixe ninguém se aproximar. E na realidade era uma outra situação, mas essas pessoas estavam fotografando, utilizando, depois não se sabe para que essas imagens, porque tu não para a criança na rua e começa a fotografar só dizendo, eu só preciso ver como é que tu é, porque depois pode ser utilizado. Pessoal, Joellen, como foi essa questão que chegou até vocês e até mesmo esse alerta para os pais? Chegou várias denúncias no ano passado, principalmente porque o ano passado as aulas eram híbridas, e então nem todos estavam na escola, alguns estavam pela praça, brincando, enfim, na rua. Chegou diversas denúncias, inclusive os colegas estiveram no determinado local com o acompanhamento da brigada, e aí se viu que realmente era agência, mas assim, causou um pânico em muitos pais, assim, por não saber o que de fato era, e por ser pessoas extremamente desconhecidas, estranhas, que estavam na cidade fazendo isso. E não foi só em Nova Prata, foi nas cidades da região como um todo, né? Então, acho que fica um alerta para os pais também, orientar, como disse o sargento, os filhos a não aceitar nada de estranhos, não se permitir conversar com estranhos muito de perto, muito menos deixar fazer fotos, né? Essas orientações que os pais têm que passar para os filhos também. A escola como um todo também, né, sempre dá o alerta, mas eu acho que é o papel mesmo da família. Porque tem coisas que elas são convidativas. Sim. Se o pessoal tá aí dizendo que tu pode aparecer ou numa revista, ou numa TV, ou na internet. E é fácil convencer a criança. Meu Deus. É muito fácil, ela é inocente. Isso. E aí a gente vê que tem que ter esse cuidado de dizer, não, nem tudo que parece é. Exatamente. Né? Daqui a pouco a criança está fornecendo informações da família para pessoas estranhas, então orientem. E o pessoal ficou muito assustado porque eles estacionaram um carro preto e disse que tinha uma moça que tirava fotos e tinha 2 rapazes que chamavam as crianças, mas não tinha pai, não tinha ninguém. Chamavam essas crianças, conversavam e faziam várias fotos. E a gente começou a receber uma ligação atrás da outra, né? E na verdade era uma empresa que tinha CNPJ, tudo, mas simplesmente entrou na cidade, não se apresentou, mas a gente não sabe, falou nada, né? Não tem autorização para fazer. Tem e aí o pessoal ficou apavorado, com toda razão, né? Porque qual é o sentido de fotografar essas crianças se não é vender essas imagens, ganhar dinheiro com isso? Exatamente. De crianças que estão pela rua, sem autorização. E aí a gente vê, ou a criança repassando dados para como esses podem chegar daqui um pouco e entrar em contato com a minha família. Exatamente. Mas e aí, se não é uma coisa séria? E se essa empresa, porque muitas empresas têm CNPJ e tudo, mas não são tão sérias. Porque chegar e fotografar umas crianças que estão na rua não é empresa séria. É uma situação bem estranha, né? Já gera uma dúvida, pelo menos. Daqui a pouco até por um golpe para a família, assim, com a foto da criança, com os dados, né? Hoje a gente está cheio de golpe. Próprio golpe. Sim. E a gente fala que hoje, gente, é abrir as notícias que tu já conhece o novo golpe do dia, né? Exatamente. Então é com pessoas de mais idade, é com jovens, é com gente que está na internet agora, tá nos ouvindo, pode estar navegando em outras coisas ao mesmo tempo. Então a gente sabe que existe esse perigo, a gente tem que estar atento. E aí, agora eu gostaria de que vocês pudessem fazer as considerações em relação a esse tema de hoje e possam trazer alguns casos que também possam ilustrar a nossa vivência de hoje. Sargento, tem alguma coisa que possa já ter acontecido aqui pela região que a gente pode servir de alerta para as pessoas e dizerem: cuidem, saibam que as crianças estão em lugar seguro. Exatamente essa questão do que a gente falou agora há pouco, desse veículo, dessa agência, suposta agência. Se isso ocorrer, é bem óbvio isso que a gente fala, né? Acione o policiamento local, acione, independente da cidade que estiver, liguem para o policiamento, liguem para a Brigada Militar para tentar identificar e ver a veracidade dessa empresa, se realmente
é credenciada, se tem todos os atributos, se é legal, né? De qualquer forma, essa empresa, tirando fotos em via pública, sem autorização da família, dos pais responsáveis, enfim, está agindo de forma ilegal. Né? Porque o que ela vai, como a gente falou, o que ela vai fazer com essas fotos? Que informação ela está buscando dos nossos filhos? Né? Então, é muito importante nessa situação e que acompanhem, não deixe que a gente estava falando, vai brincar no parquinho, mesmo que seja lá na frente da casa, lá próximo da casa, acompanhem, deixem alguém junto responsável, não deixem sozinho. É importante, até por uma questão de ele se machucar lá, cair de um brinquedo, alguma coisa assim, né? Das mínimas coisas que possam acontecer até as piores, né? Que a gente não queira que aconteça. Claro. Então, o cuidado é essencial, os filhos são nossos, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa questão de segurança deles mesmo. Eu acho que ficar também atento, né? A carros que supostamente parem sempre no mesmo local e ficam observando a rotina de uma criança, a rotina de um adolescente. Eu acho que isso também a gente deve ficar bastante atento, a gente não quer levar um pânico também às famílias, né? Não é nossa intenção, não é essa a intenção, mas que tenham justamente esses cuidados, sempre aquele mesmo carro, tá indo pro colégio, mas de novo esse carro que tá me seguindo, não conhece, é estranho. Daqui a pouco é um vizinho do bairro que veio morar, alguém novo na cidade, mas sempre é bom prestar atenção, porque a gente sabe que não, coisas acontecerem estão sendo cada vez, infelizmente, mais naturais aqui, né? A gente tá acostumado em cidade pequena, a gente sabe que, mas ainda bem que aqui é seguro. Mas a gente jamais vai imaginar que o vizinho que loca a casa para te morar pode estar abusando do teu filho quando justamente ele vai pagar aluguel. Exatamente. Entende? Então, poxa, existe tanto esse lado que a gente tem as pessoas que é por maldade, que estão abusando, que estão roubando, que estão machucando de alguma forma, incentivando essa gurizada a consumo de drogas, álcool, e daqui um pouco briga, tudo vem na sequência. É isso, Uma coisa leva a outra. Exatamente. Então, pessoal, o que mais a gente pode, Joellen, pontuar nessa manhã? Falando um pouquinho da internet, né, voltando para a internet, a gente teve casos de adolescentes que conheceram pessoas pela internet e foram parar em outros estados. E aí moveu toda a rede de apoio depois para trazer o adolescente de volta. Então, acho que é o cuidado, se é o adolescente, enfim, tá... Esse caso aconteceu aqui em Nova Prata. Em Nova Prata. Se o adolescente está se comunicando com alguém, que os pais saibam quem é, né? Que não seja alguém de tão longe, porque e não aceite dentro de casa, porque isso também às vezes acontece. A pessoa vem e os pais acham que tá tudo certo e acolhem a pessoa. E muitas vezes é um golpe ou alguma coisa que vai fazer mal pro teu próprio filho, né? Porque, Joellen, é a coisa mais simples. A pessoa combinar com alguém algo pela internet, sair com uma mochila, porque ela vai com mochila pra escola, e aí tu imagina que o teu filho tá indo pra escola, e ele some. E esse menino que a Joellen tá citando até nos deu um certo trabalho para trazê-lo de volta. Porque essa pessoa já era de mais idade, essa pessoa convenceu ele a ir embora. Ela veio pra cá, ela veio ficou uns dias na casa da família. Sem os pais conhecerem direito, né? Ele convidou ela para vir, ela veio. E ela acabou levando esse adolescente, né? Foram parar em Brasília. E aí foi primeiro para descobrir onde é que estavam. Foi assim, porque envolveu a civil, obrigada. Eles saíram para vir pro centro dar uma volta. E na verdade eles Eles planejaram para não voltou para casa, né? E teve uma questão de uma menina também por aqui, né? Foi algo muito parecido com isso, faz uns 2 anos. Nós temos situações daí na questão do tráfico de droga, do aliciamento para o tráfico de menores, né? O tráfico alicia os menores para venda, trazem de outros municípios, instalam ele lá no local da venda de drogas, e a gente acaba atuando e prendendo essas pessoas, e aí são de outras cidades, até de outros estados, aí gera toda essa situação. Daqui a pouco lá a família nem está sabendo, ou está com o registro de desaparecida, porque a família não sabe onde é que está. Tudo isso gera todas as situações, sabe? Esses transtornos. E, gente, realmente é algo que eu digo, eles precisam sair de casa para ir para a escola, e a gente tá bem tranquilo dizendo, pode ir, né? Vai com Deus, e aí acontece uma
coisas como essa, porque a gente tem que ter esse controle e chamar a atenção de quem tá em casa e dizer, poxa, dá uma olhadinha no que está sendo olhado na internet, o que está sendo utilizado, que rede social que o teu filho está usando, né? O que está postando muitas vezes, porque eu vejo assim que tem pais que eu acho que não veem a rede social dos seus filhos, que tem coisa, ou é usando realmente com álcool na mão, gurizada, eu digo gurizada menor, né? E também tem todo o lado de que fotos, meninas se expondo desde cedo. Então eu digo, claro que é fácil para serem chamadas para uma conversa diferente e depois na rua poder ser encontrada, enfim. E é justamente isso, eu acho, Laura, que esse nosso bate-papo aqui, que a gente quer levar pro pai que está em casa, para quem está nos assistindo, não é criar um pânico, como o sargento falou, não é todo mundo agora se apavorar, meu filho não sai mais de casa, Não, eu acho que é ficar alerta e a gente, assim, ó, se é uma criança que já tem entendimento, senta com ela, conversa, explica que existem perigos, que ela deve se cuidar, né? Então eu acho que vale assim, ó, ficar esse alerta e tomar esses cuidados. Agora, não que a gente não queira mais que essa criança saia de casa, que essa criança fique numa bola de vidro ali. O convívio social é importante, a gente só tem que saber com né? quem que ela está. Exato. Não adianta criar a criança dentro de uma bola de vidro, porque em algum momento ela vai ter que sair para a sociedade, né? Então é o cuidado, é o alertar, é o conversar. A conversa é o principal. Isso. Exatamente. Ter conversa franca com o seu filho, para que ele confie em ti. Né? Com certeza, com certeza. E pessoal, para quem quiser fazer denúncias, então aproveitando que eu estou aqui com o pessoal da Brigada, com o pessoal do Conselho Tutelar, então essas denúncias elas podem ser feitas de que formas? Existem rede social? Como é que a gente... Pode ser feito na brigada, né? Sim, diretamente na o nosso telefone brigada. 190, que é o principal, Tá né? certo. Pode ser feito no Conselho Tutelar, aí nós temos o telefone de plantão, que é 24 horas, e pode ser feito também pelo Disque 100. Disque 100, então, essa denúncia vai parar numa central em Brasília. Eles vão ver para que município vai ser mandado essa denúncia. Aí chega para o Conselho Tutelar, chega para a promotoria e vai chegar na civil também. Chega essa denúncia nesses... Eu acho que chega para vocês também, né? Eu não acho que para nós não vem. Tá. Não vem para nós. E então, nesses 3 órgãos, ela vai chegar e aí a gente tem que tomar as devidas providências. E, Letícia, se a gente liga no Disque 100, é algo rápido de chegar até vocês? Sim, vai chegar Certo. na mesma hora. Então, acho que é melhor a gente deixar frisado o Disque 100. Só que é importante, pra- assim, né, Laura? Você tem que ter pelo menos assim o nome correto, o endereço correto, tá? Senão não... Ele pede dados Isso. específicos, né? Aham. A pessoa não Perto precisa de tal se... lugar não ajuda, no Já caso. vai ficar Não, mais difícil. Tu não né? vai se Não vai. identificar. a pessoa não precisa se mas identificar, tu precisa dos passar dados. alguns dados concretos, né, para que a gente consiga ir atrás. Muitas vezes também para o conselho ali acontece, eu acho para vocês também, chega a denúncia por telefone, é perto do tal mercado, perto da Casa Verde de 2 andares, mas aí fica uma situação bastante constrangedora, porque se tu chegar a bater no lugar errado, tu não tem nomes, tu não tem nada. Então fica uma situação a questão da difícil, identificação do denunciante não se faz necessária e a gente não pede, mas que tenha dados mais específicos, né, Isso. para a gente poder atuar e buscar essa rede, falar com vocês e tal. A gente vai junto lá no local, né, até porque se trata de uma criança. Logicamente, há necessidade do Conselho Tutelar estar junto. Então, o policial que for lá designado, ele tem que ter um local mais específico, até por essa questão de chegar no local errado e o constrangimento, né? Com De não certeza. ser. E, de fato, está ocorrendo lá a violência e o policial foi numa casa errada, vamos dizer assim. Tá certo. Então, E aí já se perde toda a questão que justamente Exatamente. precisa de muita atenção. Então, sargento, tuas considerações para o programa, para o final desse programa. O que eu tenho para dizer, então, é essa questão então familiar, que tenham cuidados, né? Cuidem dos seus filhos, cuidem das pessoas que vocês trazem para dentro, que vão eventualmente cuidar dos seus filhos, que é muito importante, que a gente falou no início lá, que daqui a pouco pessoas próximas que está o perigo ali próximo que a gente não vê.
Então cuidem disso, cuidem das reações dos seus filhos, aquelas informações que tu repassaste ali, né, de marcas, de como ela está se comportando a partir daquele momento. Então isso é muito importante. Cuidem, conversem com seus filhos, que isso é muito importante. Maravilha. Joellen? Acho que muito semelhante, assim. Cuidem dos filhos, tenham um diálogo e uma confiança com eles. Eu acho que o princípio de tudo é a confiança que os pais têm que os filhos possam ter com os pais e os pais com os filhos, para evitar tudo isso que a gente veio falando até agora. Tá certo, muito obrigada. E Letícia? Eu acho que a base de tudo é o diálogo. Muito diálogo, muita confiança, muitas explicações, que o filho traga o filho sempre para ti, que esse filho possa ter a quem recorrer, que ele consiga chegar até o pai, até a mãe, que esse pai não seja um pai ou uma mãe autoritária, mas que tenha autoridade, porque quando a gente é autoritário, os filhos têm medo, né? Não têm respeito. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, porque educar não é tarefa fácil. Criar um filho também não. E com tantas possibilidades hoje em dia, né, Letícia? Meu Deus. Então, dificulta. Então, pessoal, gostaria de agradecê-los mais uma vez. Saber que a gente pode contar com vocês para estar aqui entregando um conteúdo de qualidade e chamando tanta atenção das pessoas em casa e dizendo que sim, moramos, graças a Deus, numa cidade que ainda não acontecem as coisas com tanta frequência, mas acontecem. Então, a questão é, a gente precisa cuidar, porque as coisas vão acontecendo. Tomara que não seja na casa de você. Então, mas aqui é o nosso alerta. Então, dizer que agora com a volta às aulas, que a gurizada tá indo, então, se vão em grupinhos, né, se a gurizada maior, que se vira, que não precisa o pai e a mãe estar acompanhando 100%, e é próximo de casa, ok, mas junta ali 2, 3 para irem sabendo, conhecendo quem são os amigos, para facilitar e essas dicas que o sargento deixou sobre caminhar na rua no lado contrário, porque sim, qualquer coisa corre, né? Corre ao contrário, que ele não pode ficar indo, né, nessa outra direção. Então, aproveitar essas dicas e fala pro teu filho, conversa. A gente sabe que eles vão dizer, ai mãe, de novo? Sim, é de novo, mas precisa conversar, precisa lembrar, porque o óbvio precisa ser dito. E a gente diz que isso é em tudo, né? Não só com os nossos filhos. A gente fala no trabalho, fala no nosso dia a dia. Então, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou nesta manhã ou para quem está acompanhando na noite. Convido para que continuem na programação da Conecta Mais. Temos o Conecta News às 20 horas hoje e logo após o programa Mulheres às 21 horas. Então, pessoal, um abração e até amanhã às 10h30 da manhã.